Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e mais um vídeo aqui no canal Gol de Barriga nessa sexta-feira, porque temos novidades. Savarino vai ser jogador do Fluminense nessa temporada, negociação que estava encerrada, palavra do Matheus Montenegro, mas teve uma reviravolta e Savarino vai jogar no Fluminense, tá? Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Antes de começar, só vou pedir, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente continuar esse trabalho aqui. Lembrando que tem vídeo todo dia para falar de Fluminense, além de live de segunda a sexta para a gente trocar uma ideia. Tá? Amanhã vai ser 11h30 da manhã a live para a gente aquecer ali para o jogo contra o Nova Iguaçu no Luso Brasileiro, tá bom? Vamos lá, Savarino é jogador do Fluminense, teve toda essa reviravolta e a gente vai aqui passar todas as informações do que aconteceu para ter essa reviravolta e depois vou dar minha opinião do que eu acho sobre essa negociação com o Savarino, tá? Hoje à tarde, nesse momento que eu estou gravando, só antes vai lembrar da frase da coletiva do Matheus Montenegro na última sexta-feira, onde ele diz, quando é perguntado sobre o Savarino, que a gente fez uma proposta ao Botafogo depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou a nossa proposta. A gente passou a negociar com o jogador e no meio dessa negociação houve alguns pedidos por parte do jogador e do representante do jogador. A gente não aceitou e com isso a negociação foi encerrada. Então até aí a gente tinha a informação que a negociação com o Savarino estava encerrada. Diferente da resposta que ele deu com o Hulk, que estava encerrada, ia partir para um plano B, mas caso o Atlético Mineiro cedesse alguma coisa, o Fluminense podia voltar a conversar sobre o Hulk, né? Que pelo jeito, daqui a pouco tem mais um vídeo aqui falando que o Hulk fechou com o Fluminense. Mas vamos lá. Aí o Vene Casagrande soltou a informação. Aí o Botafogo, né? O Botafogo nesse momento está jogando com Volta Redonda, e o Botafogo soltou na tarde de hoje que Botafogo informa, o Atlético Jefferson Savarino, em processo de negociação com outro clube, está fora da lista de relacionados para a partida entre Botafogo e Volta Redonda. E aí chamou a atenção do torcedor do Fluminense de, cara, será que é o Fluminense? Porque quem estava negociando estava tudo acertado entre Fluminense e Botafogo, né? Logo depois, Vene Casagrande, que é confirmado pela Bárbara Mendonça do GE, solta que o time que negocia com o Savarino do Botafogo é o Fluminense de novo. O meio está perto do tricolor novamente. Logo depois ele afirma que o Fluminense acertou com o Savarino e com o Botafogo, o negócio bem perto de ser fechado. O jogador vai assinar um contrato de 4 anos e que vai fazer exames amanhã para assinar com o Fluminense, tá? Depois ele confirma que para liberar Savarino, o Fluminense e o Botafogo entende que a operação total vai receber 7,5 milhões de euros. Já contando com o valor de mercado do Wallace Davi envolvido pelo Flu na operação. Isso no entendimento do Alvinegro. Para fechar com o Fluminense, Savarino terá um aumento salarial significativo, além de um contrato mais longo do que ele tinha no Botafogo, né? Então a gente está falando de 4 anos e um aumento, lembrando que o Savarino é um dos 5 salários mais caros do elenco do Botafogo. Então o Fluminense vai investir ali no Savarino, tá? Sobre essa proposta de 7,5 milhões envolvendo o Wallace Davi, a apuração até do Cauã Tinoco, do Jornada ali, é uma apuração ainda que falta confirmação, mas deve ser algo em torno de 4,5 milhões, 4 milhões ali. É como se o Wallace Davi estivesse valendo em torno de 3 milhões de euros, tá? Vamos lá. Boa notícia para mim, quero que você deixe aqui os seus comentários. Acho que o Fluminense precisava nesse momento, o torcedor do Fluminense precisava nesse momento de uma calma, porque a gente ainda precisa muito de um camisa 9, tá? Fluminense amanhã anunciando o Savarino, a minha pergunta tá, legal, parabéns, mas e o camisa 9? A gente precisa trazer um centroavante, não dá para jogar com Savarino, Canóbio, Serna ou Everaldo, tá? A gente precisa de um centroavante. Mas tenho que ser coerente, eu já gostava da contratação do Savarino antes, acho que um jogador que não é tanto uma aposta, claro que futebol existem muitas variáveis, mas é um jogador que é um dos principais jogadores da Libertadores do Botafogo de 2024, há 2 anos atrás. É um jogador que ainda tem idade para render. É um jogador que eu acredito muito que vai dar certo no Fluminense. E aí, mas perdemos o Wallace Davi. A gente debateu muito, tem uns 6, 7 vídeos aqui no canal sobre isso, durante a primeira parte da novela ali, né, até se encerrar e agora abrir de novo. Eu acho que não tem certo ou errado. Você pode apostar no Wallace Davi. Conhecendo a nossa torcida, acho que os 2 jogos que o Wallace Davi fez pelo Campeonato Carioca acabou convertendo uma galera, mas o Wallace Davi não estava jogando na sua posição ideal, estava jogando ao lado do Otávio, não estava como camisa 5, então acho que isso também interfere. Acho que o Wallace Davi pode se tornar um grande jogador e a gente vê que se meteu na furada? Acho. Mas hoje
avaliando o nosso elenco, onde a gente tem Serna, Canóbio e os nossos reservas são apostas ainda, como o Santi Moreno, o próprio Ricardo Felipe, o Matheus Reis, não temos uma realidade, acho importante a gente ter essa contratação do Savarino, mais do que a posição de volante, tá? Porque não acho que o Alan está pronto ainda, e quando eu olho, a gente tem Martinelli e Hércules, para mim, formam uma das melhores duplas de volantes do país, além de ali de Nonato, Facundo Bernal, que também também tem um teto alto, além de não ter se mostrado no Fluminense totalmente ainda, e o Otávio, né? Precisando lembrar que temos o Otávio também. Então, acho um bom negócio o Fluminense. Acho que a janela ideal, que a gente tinha falado lá no começo, seria o Gêmeos, seria uma boa contratação pelo ano que fez, mais uma aposta ainda, porque nunca vestiu a camisa grande, já falei isso algumas vezes, né? O Arana, para mim, eleva o nível da lateral esquerda, seria mais um zagueiro, o Savarino e um centroavante de peso, um centroavante que venha para usar a camisa e não sentir pressão da torcida. Um centroavante que venha para resolver, que para mim era uma boa aposta o Hulk, eu achava que era uma boa contratação. Então, assim, acho o Savarino uma boa contratação, acho que o Fluminense ainda precisa de um camisa 9, mas acho que se reforça, tá? Vale lembrar que hoje, também na tarde de hoje, começou um burburinho na imprensa da Argentina sobre o Fluminense, sobre o Boca Juniors ter um interesse no Kevin Serna, isso muito baseado o Boca Juniors estava fechado com o Inestrosa praticamente, o Vasco levou e agora vão atirar no Kevin Serna. Ainda é muito novo, tá? Provavelmente amanhã a gente solta, a gente deve falar disso na transmissão, deve falar um pouco mais disso, esperar apurar do lado daqui, mas não acho que vale a pena o Fluminense se livrar do Serna, tá? Acho que a gente tem o Serna agora como o mundo ideal, que é o cara que tem uma opção para um jogo onde a gente precisa de velocidade, precisa puxar um contra-ataque, a gente precisa entrar para mudar uma partida. Gosto de ter o Serna como opção. Outra coisa que a gente precisa falar sobre Savarino, é um jogador com uma posição diferente, né? Não é um jogador que joga igual o Kevin Serna. É um jogador que joga muito mais por dentro. Ele chega a jogar como ponta pela direita no Atlético Mineiro, ali na temporada de 2021, onde também é um dos destaques daquele brasileiro, Copa do Brasil do Atlético Mineiro, mas no Botafogo jogava muito mais centralizado e vendo informação e a torcida do Botafogo, quando jogou de ponta não agradou o torcedor, chega a ter informação que ele pede para não jogar. Então a gente vai ver como o Zubeldia vai montar esse time, porque o Kevin Serna é um cara que ajuda muito na recomposição e a gente precisa ver a forma que o Savarino vai entrar nesse elenco do Fluminense, tá? E para fechar, que eu quero, deixa o like, se inscreve no canal, eu quero o comentário de vocês, tá? Porque é uma contratação, é mais um jogador que chega no Fluminense e deve ser anunciado amanhã, pelas informações que a gente tem, mas tem o lado de tirar jogador do Botafogo, tá? A gente está falando de um ídolo do Botafogo, vai lembrar que o Marlon Freitas tinha uma música ali de ídolos do Botafogo, tiraram o nome, botaram o Savarino, vão ter que trocar a música de novo, é um cara que teve mosaico 3D, teve toda uma festa, a torcida do Botafogo vai sentir isso. Isso para mim faz parte do futebol. Eu acho que isso engrandece a contratação do Fluminense, mesmo a gente entregando o Wallace Davi. O Wallace Davi não é um ídolo nosso, é uma aposta, um moleque com potencial na base, mas sim a gente tirou um ídolo do Botafogo e eles vão ter que lidar com isso, tá? Amanhã a gente traz mais informações ali durante o jogo, né? Lembrando que amanhã de manhã tem pré-jogo aqui no canal, então mais uma vez se inscreve, deixa o like aqui, e amanhã tem jogo do Fluminense que você precisa ganhar para ir tranquilo para o Clássico, dependendo do que acontecer no jogo hoje entre Vasco e Flamengo, talvez você já está vendo isso aqui, mais tarde aconteceu o jogo, a gente até possivelmente eliminar o Flamengo do Campeonato Carioca, assim eu espero, tá bom? Gostei da contratação do Savarino, quero a opinião de você, tá? Tamo junto, até a próxima, não esquece do like e de se inscrever no canal, tá? Abraço.